Quero começar me apresentando, né? Meu nome é Nilma Costa. E a minha apresentação é assim: eu sou serva de Deus, sou filha, sou mãe de 2 meninas, uma das quais é uma das melhores amigas, né? A Vanessinha, graças a Deus. Sou ovelha de uma igreja, sou amiga, sou professora, então muitas coisas, né? E assim sempre somos nós, muitas coisas. E eu quero começar falando da minha jornada cristã. Com 12 anos, eu tinha muita vontade de conhecer a Deus, mas minha família era católica não praticante. Então, apesar de sempre falarem que não, somos católicos, eu fui batizada na igreja católica e tudo, mas não frequentavam as missas. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu pedi para minha mãe que eu queria muito ir para a igreja, porque eu achava importante, né, ir para a igreja. Aí ela foi e me levou, me matriculou na catequese. E aí, quando eu estava acabando a catequese, meu tio, que era meu vizinho, ele se converteu na Assembleia de Deus da Missão, lá no Norte, em Ceilândia, e ele me convidou para ir a um culto. E eu fui. Nesse culto que eu fui, no domingo, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não sei, um fogo ardendo no meu coração, e aí eu aceitei Jesus ali com 12 anos. E aí começou a minha trajetória cristã. Gostaria de falar para vocês, do fundo do meu coração, que não teve nenhum desvio, que o caminho foi reto, igual naquele filme do Peregrino, mas é mentira. Me desviei algumas vezes. Quando chegou mais na adolescência, né, de 15 para 16 anos, me desviei. E aí, casei. Quando eu casei, eu tinha 19 anos. E aí, eu casei já na igreja. Aí, quando foi para casar, eu voltei para a igreja. Casei na igreja evangélica, né, na casa de oração, também em Ceilândia. E aí, continuou minha jornada de fé. Depois que eu estava já casada, me desviei algumas vezes, voltava, ficava igual um ping-pong. Às vezes em cima do muro, que quando você está em cima do muro, você está mais para lá do que para cá, né? E aí, com 33 anos, eu tenho 42, antes que vocês comecem a fazer os cálculos, já vou falar logo. Tenho 42, então com 33, o Senhor falou: chega, agora você entra, desce desse muro e vem pra cá. E aí ele me forjou, ele me quebrou como um vaso. O moleiro quebra o vaso, mas ele não quebrou em pedaços grandes, foram bem pequenininhos. Ele esmiuçou para começar tudo de novo, pela dor. Então, também fica um alerta, né? Às vezes a gente acha que tem muitas coisas, o mundo tem muitas coisas a nos oferecer. Mas ele pode até oferecer algo, mas o preço é muito maior do que ele ofereceu. Muitas pessoas entram, como meus alunos, eu vou falar um pouco mais à frente, entram em vícios e acham: não, eu não vou viciar, eu tenho controle. Não, é só um dia, é só hoje, é só na festa. Daqui a pouco ele está dentro de uma prisão e ele mesmo entrou nessa prisão. Mas ele achou que a chave estava na mão dele, mas não está. A gente sabe qual mão está essa chave, né? E aí, desde então, dos 33 anos, eu posso dizer com convicção que eu sou cristã, que eu estou convertida, que eu não tenho nenhum outro caminho. Aquele versículo: quem coloca a mão no arado não consegue olhar para trás. Eu não consigo olhar para trás. Aquela angústia que eu sentia, aquele vazio, aquilo não me pertence mais. Porque como cristã, mesmo estando na crise, pode acontecer o que for, eu sei que eu estou em Cristo, então eu estou numa rocha. O barco vai entrar água? Pode até entrar água. Pode balançar? Pode, mas afundar? Ele não vai, porque Jesus está no barco. E aí, essa é a minha jornada cristã. Graças a Deus, minhas filhas também são cristãs. Minha filha mais velha tem 22 anos, já está no oitavo semestre, já está entrando no 8º semestre de medicina, numa federal também, em Catalão, ou já vai casar ano que vem, então eu sou mãe da noiva. E aí eu também tenho uma filha pequena, de 8 anos, que é uma bênção, é uma levita, ela dança na igreja, é uma bênção, aquela menina é uma bênção. E
essa é a minha jornada cristã. Como acadêmica, em 2000, o que aconteceu? Como é que a docência entrou na minha vida? A docência não entrou na minha vida na hora de fazer vestibular. A docência entrou na minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha um professor, Inácio Loyola, já tentei achar em tudo quanto é jeito nesse Instagram, não consigo, porque tem um bocado de Inácio Loyola e nem é ele. Mas eu sei que ele morava no Guará, e aí ele me dava aula na 3ª série, que nem existe série mais, agora é 4º ano, né? Se fosse correlacionar, seria o 4º ano, eu tinha 9 anos. O casamento dos meus pais começou a entrar em crise, mais ou menos quando eu tinha essa idade. E espero que vocês nunca tenham passado por isso, mas quem passou vai saber. Quando a casa, o pai e a mãe estão em guerra, é um inferno. Você quer ir para qualquer lugar, menos para sua casa, porque lá só tem briga, legião, enfim. E aí o que acontece? A escola era o meu refúgio, e eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, e eu amo estudar até hoje. Atualmente, por exemplo, eu estou fazendo 3 cursos, porque eu amo estudar. Preciso, né, como formação continuada, a gente sempre precisa, mas eu realmente amo estudar, eu amo ler. Então, naquele momento, quando eu tinha 9 anos, aquele professor, ele sempre falou palavras boas para mim, palavras positivas, sempre me elogiava, ele sempre tinha um acalento, né? E aí, não só para mim, mas para todos os alunos, porque 3º ano é um professor para uma turma só, né? Somente um professor. E eu vi muito amor nele, amor pela docência, e aquilo me encantou. E como ele transformava a minha vida, eu pensei, foi ali que eu decidi, eu quero ser professora. Só que professor não é uma profissão tão valorizada, né? Nunca foi, infelizmente. Mas acho que deveria ser, mas não é. O professor acadêmico, sim, ele tem sua valorização, mas também em relação às outras categorias não é tanto, não é? E aí o que acontece? No ensino médio eu fiz uma prova de seleção para um curso profissionalizante, que é o processamento de dados. Inclusive foi a última turma profissionalizante de processamento de dados, que foi a minha, foi onde eu conheci o pai das minhas meninas. Foi lá na EIT, que hoje é CEMEIT, em Taguatinga Centro, bem pertinho do McDonald's. Foi ali que eu estudei. E aí até que eu ia bem nas matérias, mas aquilo não aquecia o meu coração. Me formei no ensino médio, me formei sendo uma das melhores alunas, nota sempre alta, porque eu sempre gostei muito de estudar. Fui representante de turma nos 3 anos. Tá, tudo bem. Só que aí o PAI estava começando ainda, eu não entrei desde o PAIS 1, então eu tinha que fazer vestibular. E aí eu fiz vestibular do UNB, passei para a Universidade de São Jesus, e concomitante ao ensino médio, eu fazia francês no Centro de Ensino de Línguas, o CILC, Ceilândia. Me formei em francês, fiz 5 anos de francês e fiz 3 anos de espanhol lá, 3 anos e meio. Aí entrei no UNB como letras francês, porque eu estava apaixonada por francês. E, gente, venhamos e convenhamos, francês é uma língua linda, né? Lá. Aí me apaixonei, entrei no UNB, letras francês. Saí do fluxo no primeiro semestre. Já estava casada, estava grávida da Maria Luísa e trabalhava. Então eu era dona de casa, eu era esposa, eu era uma mãe já, né, porque a menininha já estava dentro de mim, e estudante da UNB. Saí do fluxo no primeiro semestre. E aí estava falando para ela que eu demorei 8 anos para sair daqui da graduação. Eu fiz 2 graduações aqui, entrei com língua francesa, né? Não sei como é que é hoje, mas antes você pegava as matérias e aí depois você pedia aproveitamento. E aí colava grau. Eu saí daqui com 2 diplomas. Foi letras francês, bacharel, e letras português, bacharel e licenciatura. Então, na verdade, foram 3 diplomas, né? 3 diplomas. Minha amiga que entrou no mesmo semestre que eu, saiu com 4. Saiu com francês, a Sani. Saiu com francês, japonês, português licenciatura e português bacharel. E... Nesses 3 você apresentaram a CC? Sim. Claro. E em francês era 100% em francês. Meu Deus.
100% em francês. Quando eu fui fazer o TCC de francês, não pode, eu sei que não pode, mas uma amiga morava aqui na colina e a amiga de quarto dela estava fazendo intercâmbio na Suíça. Aí eu fui e vim morar com ela aqui para fazer, porque eu ficava na biblioteca, eu fechava 11h50 da noite. Era 11h50. Eu ficava até 11h50 lá. E assim, não tinha essas tecnologias de hoje, né? Era tudo você pesquisando nos livros. E aí eu fiz uma parte da literatura francesa. E aí vinha para ver os clássicos aqui na biblioteca, na BCE. Enfim, venci. Então em 2007 me formei em francês. Em 2008 me formei em português. No último semestre da UNB aqui, eu trabalhava ali no Ministério do Meio Ambiente. Eu pegava 9 ônibus por dia, porque eu ficava vindo e voltando. E glória a Deus pela vida da minha chefe, à época, Cláudia Moreira Diniz, porque ela deixava, ela falava assim, olha, seu serviço estando feito, você não precisa estar aqui às 8 horas, porque eram 40 horas semanais, eu tinha que estar no Ministério durante 8 horas. Você não precisa estar aqui às 8 horas, só que você tem que estar com o serviço pronto. Aí tudo bem. Aí eu saía de Ceilândia, pegava 2 anos para chegar no UNB. Aí daqui para UNB, aí da UNB para o Ministério do Meio Ambiente, aí mais outro. Aí eu voltava à tarde, no quarto. Aí eu voltava para lá, quinto. Aí eu voltava para cá, porque eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite. E observação, eu ganhei 2 vezes, chegou lá na minha casa, a cartinha de jubilamento. Mas eu nunca reprovei nenhuma disciplina, eu estava falando para ela, mas é porque eu saí do fluxo. No primeiro semestre eu saí do fluxo. Então eu fui arrastando, fui fazendo como dá. E aí falou, olha, você tem até tal dia para você acabar todas as disciplinas, senão você vai ser jubilada. 2 vezes, uma para francês e a primeira foi para francês, aí por isso que eu corri para o curso de francês, aí depois recebi de português. Venci, né? E quando eu saía daqui, eu ainda tinha que pegar 2 anos de volta, né? Lá para Ceilândia. Dava entre 8 e 9 anos, hoje. Venci, graças a Deus. E antes de eu passar para outra parte, que é a docência em si, eu quero falar que a UNB é um lugar para mim que é inigualável. É um dos meus melhores lugares preferidos, é um dos meus lugares preferidos no mundo inteiro. Por quê? Porque eu vim da periferia, eu sou da Ceilândia, eu saí de Ceilândia, eu estou morando em Vicente, mas Ceilândia jamais sairá de mim. Ceilândia é minha casa e o último censo que eu vi, claro que já dá para sair um próximo, né? Um atual. Mas o último, que foi inclusive os dados que eu usei para minha dissertação de mestrado, que eu fiz aqui também para honra e glória do Senhor Jesus, somente 21% das pessoas de Ceilândia que têm idade para ter o ensino médio, tinham ensino médio. Pensa só, é em torno de 1/5 da população. E aí desses 21% de ensino médio, só 8% tinha graduação. E eu sou parte desses 8%. Na verdade, eu sou parte dos 6%, porque somente 6% na idade que poderia ter mestrado tem, e eu já tenho mestrado. Então, sair da periferia para a gente ocupar esse lugar que é nosso, que foi feito para a gente, uma educação de qualidade, isso é um privilégio, isso é um presente de Deus, uma dádiva. Então, tá aqui a UNB para mim, ela tem vários sinônimos. Tem sinônimo de liberdade, de vitória, do favor de Deus, da graça, de dignidade, né? Porque eu me formei aqui, não tem como se formar a minha boca. Acredito que até hoje seja assim. Ou você é, ou você não é. E eu tive fui muito abençoada porque eu estudei com os melhores professores aqui. Claro que agora também tem, né? Sempre são ótimos professores. Mas aqui eu tive a graça de estudar com a Estela Maris Bortoni Ricardo, com a Maria Luísa Coroa, com a professora
com o professor Marcos Lunguinho, professora Rosineide. Marcos Lunguinho, amor. Por favor, quem puder, pegue disciplina com ele. É pra dizer que eu acho que ele só tá no mestrado agora, né? Não, ele Não? passa. Ah, Sintaxe 2. Minha parte preferida. No mestrado, quando eu fiz o mestrado aqui, que ele fazia a árvore gerativista. Meu Deus, a árvore gerativa. Meu coração ficava assim. Amo. Então, essa foi a minha trajetória do UNB. E, não menos importante, primeiro semestre entrei, 2002. A greve era deflagrada. A greve, uma das maiores greves da UNB, durou um semestre inteiro. Nós começamos a ter aula no final de dezembro. E aí eu estava aqui no último horário, um dia à noite. Aí liguei, né, pro pai das meninas. Falei, olha, a aula acabou aqui, mas eu não estou me sentindo muito bem. Aí ele, não, vai te buscar. Aí ainda falei com ele, não, precisa não, o ônibus vai passar daqui a 10 minutos. Ele, não, vai te buscar. Tudo bem, aí ele veio me buscar. Quando a gente estava na BR-070 indo para Ceilândia, minha bolsa estourou. Então, ele veio isso para mim. E quando eu tive a Liz, que é a minha caçulinha, eu estava fazendo mestrado aqui no UNB. Então, minhas duas filhas, quando eu gerei, né, quando elas estavam sendo gestadas, eu estava aqui no UNB. E aí, gente, eu quero aqui dar uma pausa para falar oi para minha amiga, colega, a princesa do pai, professora doutora Roberta Ribeiro. Ela é linguista, uma das melhores. Fez doutorado aqui com o professor Dr. Dionei, doutorado com louvor. Essa mulher é uma bênção na minha vida. E de onde eu sou? De qual universidade? Eu sou docente. Da UFG. E ela é da UFG, ela é professora docente da UFG. E ela na minha vida é uma bênção. E na dissertação de mestrado, quem me ajudou foi a doutora Roberta Ribeiro Rocha. Ela me levou para a casa dela. Gente, agora olha só, prestem atenção como a obra de Deus, ela é feita na docência. E aí o primeiro testemunho que eu vou contar sobre a obra de Deus na docência é com a professora doutora Roberta. Ela me levou para a casa dela, faltavam 15 dias para eu entregar a versão final, senão eu seria jubilada do mestrado. Sim, eu também faço isso. E aí o que aconteceu? Eu entrei no mestrado, minha vida estava redonda. Mas nesse inteirinho do mestrado, divorciei, eu separei, voltei, engravidei da Liz, separei de novo, quando ela tinha 6 meses. Então minha cabeça, que estava funcionando muito bem, aí não funcionou mais tão bem. Não, apesar de eu ter conseguido a licença, na Secretaria de Educação não consegui escrever. E aí um dia desesperada, eu orei e falei, Senhor, eu não consigo. Eu tinha 60 páginas escritas, eu fui para minha orientadora, a doutora Rosineide Magalhães. Ela riscou na minha frente 40. Então eu fiquei com 20. Eu tinha que ter no mínimo 120, eu acho. Por aí, 120. Tinha 20. E ela ainda mudou minha teoria. Ela arriscou porque eu estava indo pela sociolinguística e tinha que ir pela linguística textual, porque eu trabalhei com as produções textuais do ensino médio. E aí eu fui e orei para Deus, falei, Senhor, eu me rendo, eu vou ter que devolver o dinheiro, porque eu estava com licença remunerada durante 2 anos, né? Falei, vou ter que devolver o dinheiro que eu recebi, apesar de que eu não fiquei os 2 anos, eu fiquei um ano e pouco, porque pegou a licença maternidade aí. Peguei o meu dinheiro, não tenho como, vou ver como é que eu vou fazer. E o principal que eu pensava nem era no dinheiro, era no sonho. Eu sempre tive sonho de fazer o UNB, de fazer o mestrado. E aí em 2012 eu fiz como aluna especial uma aula com a professora doutora Estela Mares Bortoni Ricardo, vocês conhecem, né? Quem é de linguística conhece. Ela não dá aula mais, mas ela tem uma vasta, né, produção acadêmica. E aí quem era uma das tutoras, estagiárias, né? Doutorandas, era a Roberta.
conversei com ela e ela foi e falou assim, você vai conseguir fazer mestrado sim, porque eu era aluno especial, não tinha passado no processo seletivo. Na verdade eu nem tinha feito, só tinha tentado mesmo como aluno especial. Aí eu fui, cheguei em casa e escrevi isso num caderninho que eu tinha dos sonhos. E eu encontrei isso anos depois, até mandei a fotinha pra ela. E ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E nem eu acreditava que eu ia conseguir fazer mestrado. Enfim, corta para a dissertação de mestrado. Aí ela foi, me levou para casa dela, perto do serviço dela, da UFG, né? Fiquei lá durante 15 dias, teve toda uma logística, né? Porque minha menina estava pequena ainda, tinha 1 ano e pouquinho, a Liz. Eu estava com uma filha adolescente em casa, com menos de 16 anos, estava separada, enfim. Foi uma logística, ela conseguiu fazer essa logística toda. Por quê? Porque a docência é obra de Deus, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Que a docência é obra de Deus. E ela me levou para casa, me orientou. Depois, se vocês tiverem oportunidade de procurar a obra as produções dela, a escrita é genial, ela me ajudou, me guiou. E, claro, né, primeiro quem guia é o Espírito Santo, mas aí, através da vida da Roberta, consegui 176 páginas. Uau! Não me glória do Senhor Jesus. Milagre, gente. E a professora doutora Roberta é extremamente cautelosa. Ela verificou depois todas as minhas citações nos livros. Eu lembro que eu abri 31 livros assim, ó, lá na casa dela. E ela foi vendo, referência por referência, depois a referência bibliográfica toda. Foi um dia só para fazer isso. Mas ficou um texto impecável, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu não tinha condições. Durante 1 ano eu tentei escrever, eu não consegui. Mas o Senhor, o Espírito Santo, me guiou e eu consegui. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou mandar depois o link para vocês sobre produção textual, que é o meu xodózinho do meu coração, a redação. E aí, teve a banca, apresentei, uma das minhas convidadas da minha banca era a professora doutora Roberta, a professora doutora Rosineide Magalhães, minha orientadora, e a professora doutora Crisine, estavam lá. E eu vou contar, não para minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos nós nos emocionamos na dissertação, porque eu consegui, o Espírito Santo, né, através de mim, conseguiu demonstrar o amor que eu tenho pela docência. E aí, vamos agora para a parte da docência, que foi uma frase que eu falei na minha dissertação que eu vou falar aqui para vocês. Foi uma historinha que eu vi quando eu ainda era graduanda. Foi uma das professoras de pedagogia que passou pra gente, não lembro mais quem. Mas era assim, tinha um menininho na praia com o seu avô, fazendo caminhada bem cedinho. Aí quando foi indo, né, veio uma onda e trouxe um bocado de estrela do mar, muitas estrelinhas do mar. E a estrela do mar, quando o sol tá a pino, ela resseca e morre. E o menininho tinha estudado isso na escola. Aí ele foi, olha, avô, um monte de estrelinha do mar. E começou a correr, né, porque o sol já estava quase a pino. Aí ele foi jogando aquelas estrelinhas de volta pro mar. E aí ele foi e falou assim, aí eu vou, menino, para com isso, olha o tamanho dessa praia. Você não tá vendo que não vai fazer diferença nenhuma? Aí ele pegou uma estrelinha, jogou e falou, vou, pra essa eu fiz diferença. Então, eu quero que vocês guardem essa historinha, porque a docência é isso. Nós não vamos conseguir alcançar todos os alunos. Por exemplo, atualmente eu estou com os 9º anos da escola do CF2 do Guará. Eu tenho em média 180, 190 alunos. Eu não vou conseguir alcançar todos. Mas se um eu conseguir alcançar, se um eu conseguir fazer diferença, ele vai começar a fazer diferença e aí vai espalhando. Então, respondendo à pergunta, os desafios de ser cristão na educação. É simples. Qual é o desafio de ser cristão na educação? Ser cristão. Você precisa ser cristão, onde quer que você vá. O que é ser cristão? É você carregar o amor de Cristo, é você carregar o caráter de Cristo, é você fazer boas obras, é você estar disponível, é você orar pelos que te odeiam, é você dar outra face, é ser cristão. É fácil? Não. Mas o desafio de ser cristão na educação é ser cristão. E quando você é cristão na educação, você realmente muda vidas, você muda histórias.
Assim como aquele professor mudou quando eu tinha ali 9 anos. Assim como a professora doutora Roberta mudou quando eu tinha lá uns 33 anos, que era o tempo que eu estava sendo convertida. Eu falei aqui com eles. E eu honro a vida dela, sempre. A história da professora doutora Roberta sempre está nos meus lábios. Por quê? Porque glória a Deus pela vida dela. Porque sem ela se deixar ser instrumento do Senhor, eu não teria tido meu título de mestre. Então, em glória ao Senhor Jesus. E minhas filhas estavam lá para ver. Minha mãe estava lá para ver, minha irmã estava lá para ver. Graças a Deus. E aí, sou professora há 17 anos. Comecei numa escola, a Roberta até conhece, a doutora Roberta, a CEF2, que não é mais CEF24. Não é mais CEF24, é o CEF16. Lá daquele quê? Muita vulnerabilidade social. Muita vulnerabilidade social. Em Ceilândia. E os meninos chegavam sob efeito de drogas, sob efeito de álcool. A vida deles era bem ruim em casa. Eles queriam fazer qualquer coisa, menos estudar. Como você consegue ser professora num lugar assim? Sendo cristã. Para você tem que entender que aquele aluno, ele não é simplesmente uma estudante, ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa ser alcançada pelo amor de Cristo, através de você. Tem um teólogo, não sei se é o Billy Graham, que ele fala, pregue o tempo todo. E se preciso for, use palavras. Você tem que pregar com quem você é. Com quem você é. Não precisa, olha gente, hoje eu quero falar com vocês sobre João 3,16. Não é assim, porque nós estamos dentro de um sistema laico, né? Então, para falar sobre religião, você vai ter que pregar o Senhor com a sua vida. E com a sua vida longe, dentro e fora da escola, porque também não adianta, lá você é um amorzinho. Aí o menino te vê no restaurante, você gritando com o garçom e quebrando o prato. Não adianta. Tem que ser cristão onde você for. E aí, consegui vencer o CEF24, glória a Deus, né? Com muito amor, com muita calma, muita empatia, né? Sempre orando ao Senhor. Depois fui pro SED 15. E no SED 15 eu tenho um testemunho muito grande, que uma das minhas alunas, a Laura, meu Deus, não é Laura. Meu Deus, esqueci o nome da aluna. Enfim, ela estava passando também por um momento muito difícil na casa dela, os pais separando. E quando o pai está separando, infelizmente ele não olha para o filho, ele olha para a dor dele, para o que ele quer. Infelizmente, assim, somos egoístas. E aí ela estava ali no limiar entre entrar no mundo das drogas para entorpecer aqueles sentimentos ruins que ela tinha, ou ela ir para Jesus. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo me deu estratégia. Todo o intervalo, eu não deixava ela ficar no intervalo com os meninos. Eu ficava em sala e ela ficava em sala comigo. E aí sim, eu ficava pregando diretamente para ela, né? E aí ela aceitou Jesus, graças a Deus. E aí recebo uma ligação dela há 4 anos. Ela conseguiu o meu número com a minha irmã, que ela foi trabalhar numa ONG. E a minha irmã, o Pazes, né? E minha irmã deixava os filhos dela lá. E aí ela foi, descobriu que era minha irmã e tudo, pegou meu número e falou, professora, aqui é a Sara, lembrei o nome dela, Sara Guta. E eu quero te falar que hoje eu sou pastora e eu quero que você conheça seus netos, porque lá na igreja tem um monte de ovelha e são todas netas. Todas suas netas. Olha, gente, que bênção. Então foi algo que eu fiz há 16 anos, que foi meu 2º ano de docência. Reverberou. Ela continuou servindo ao Senhor. Ela foi ungida pastora, ela abriu uma igreja numa comunidade com muita vulnerabilidade social, que é ali naquele Ceilândia. E hoje ela está, glória a Deus, ela está em expansão. Ela até participou de um concurso como aquele The Voice, só que cristão.
em São Paulo, no ano passado. Sara Guta, também vou mandar o Insta dela pra vocês verem. E ela é uma bênção, mas ela é poderosa. Até tinha uma menina no cacheado. Eu acho que é esse mesmo. Mas ela é ótima. Ela chegou nas semifinais, mas eu acho que ela não foi pra final. A Sarinha. E aí o que acontece? A obra de Deus ela é feita assim. Você se importando com o outro, você vendo que para além do problema. Porque aquele menino vai te dar problema? Sim, com certeza. Ele vai querer chamar sua atenção. Ele está ali para estudar? Não. Ele está ali para ter um torpor, para sair daquela realidade dele. E como é que você vai fazer? Você vai se juntar com os professores para falar mal deles? Um momento que eu não gosto da docência, conselho de classe. É um monte de professor falando mal dos alunos. Não gosto do conselho de classe. Não gosto. Porque eles só veem um lado ruim. Esse menino é péssimo. Esse menino é esse. Esse menino é aquilo. Esse menino é aquilo. Esse menino é aquilo. Eles falam tão mal, sabe? Que parece ser um ser humano terrível. É só um adolescente gritando por uma atenção, por um abraço, algo assim. Então, eu respondi a pergunta. O desafio de ser cristão na educação. Ser cristão. Agora eu vou falar algumas das minhas experiências para que vocês, para compartilhar com vocês. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é um contrato. No primeiro dia de aula, que a gente se apresenta e tudo, eu faço um contrato com eles, com os direitos e deveres. Porque essa geração tem um bocado de direito, mas eles não lembram dos deveres. Mas eu abençoo essa geração em nome de Jesus. E aí, uma das coisas que está proibido é falar mal de si ou do outro. Você não pode amaldiçoar você. Eu sou burro mesmo. Não pode. Esse menino é burro. Não pode. É proibido. Não pode falar palavrão, não pode falar palavra de baixo calão, não pode bullying, não pode ficar de coisa. E aí, concomitante a isso, eu pergunto um por um qual que eu uso uma palavra. Em que você é bom? Você acha que você é bom? Tem uns que falam, professora, eu não sou bom em nada. Eu falei, alguma coisa você é bom. Eu sou bom em dormir. Eu vou lá e escrevo, dormir. O menino falou que é a única coisa que ele é bom em dormir. Tudo bem. Muitos falam que é no Free Fire, nos jogos e Roblox e tal. Tudo bem. Aí eu pego essa lista, de todas as turmas e é a partir daí que eu começo a projetar quais projetos que eu vou fazer para tentar pegar essas potencialidades dos meninos, trabalhar isso. Eu já tenho alguns projetos que eu penso em fazer, mas aí depende quais que eu vou desenvolver, ou se eu vou desenvolver um novo, depende dessas habilidades. Habilidades, lembrei o nome, habilidades. Tudo bem. Mais uma coisa que eu gosto de fazer, mas já tem anos que eu não faço, eu cozinho o arroz só com água. Coloco em 2 potes iguais, transparentes. E aí um é o etiqueta, bênção, e no outro maldição. E aí no que está escrito bênção, os meninos têm que abençoar. Arroz fofinho, você é lindo, eu te amo. E no que está maldição, eu te odeio, você é feio, morra. Enfim, os meninos, eles são bem criativos na hora de maldição. E aí, geralmente, o tempo da maldição, eu não faço em sala, eu levo para fora e aí eles amaldiçoam. Resultado, o arroz que foi abençoado, ele demora muito, muito mais a começar a degradar. E o que foi amaldiçoado, com 2 dias ele já está criando mofo. E isso é bom porque eles veem o quanto as palavras negativas são ruins, fazem mal. Então eu não deixo ninguém falar mal dos meus alunos, eu não deixo, nem eles mesmos. Não aceito. Eu acho que a partir daí eles já começam a ver alguma coisa diferente. Como você faz isso, de não deixar as pessoas falar mal dos seus alunos? Tipo assim, você corrige e fala, não fale do meu aluno. É tipo isso? É tipo isso. Eu falo, não, do meu aluno você não vai falar, não. Professora, mas ele faz isso, faz. Mas você precisa falar mal dele? Não, vamos ver, E tem alguma coisa aí que tá fazendo com que ele seja assim. Esse ano eu perdi a paciência. Professora, você é um alecrim dourado. Não, gente, esse ano eu perdi a paciência. Tinha um aluno que eu até falei para a professora doutora Roberta. Esse menino,
Eu estava explicando oração subordinada adjetiva para alunos do nono ano que não sabem diferenciar o que é verbo. Aí, esse aluno, ele estava brincando assim. Ele pegou uma garrafinha e aí é uma brincadeira que ele tem que cair em pé. Na aula da oração subordinada adjetiva. E eu fui chamar a atenção dele umas 2 vezes. Aí ele continuou. Ele só me ignorou. Aí eu fui dar um grito nele, dei uma surtada. Levei ele lá. Tava quase chorando de ódio. Levei ele lá para a supervisora. Sentei. Aí ele sentou, eu falei, senta aí. Aí a supervisora estava sentada e falou assim, olhou para ele, olhou no olho dele e falou assim, eu nem quero saber o que aconteceu, eu só quero te falar que eu não vou desistir de você. Oi? Ela nem ouviu porque eu tinha levado o menino. Isso foi um tapa na minha cara. Aquele menino estava sendo criado pela avó, porque a mãe era dependente química, estava nas ruas, é uma pessoa em situação de rua, tinha saído fugida da clínica, o pai dele não registrou ele, mas ele sabe quem é o pai, mas o pai não quis registrar, está preso. Olha, e a avó, ele é a cara da mãe, e a avó odeia ele, porque ele é a cara da mãe, e a mãe também fala. E ela fala, eu já ouvi ela falando, esse menino, meu Deus, eu odeio esse menino, eu tenho que cuidar, falando desse jeito. Aí esse menino está dando trabalho para mim, olha o tamanho da dor dele. E a minha supervisora foi e me deu um tapa na cara, né? Falou, que tipo de cristã é você? Eu nem sabia a história do menino. Só me irritei e levei. Aí depois, ele chorou muito esse dia. Ele chorou muito. Aí depois eu fui pedir desculpa a ele, tá? Ele melhorou bastante na minha aula, inclusive, depois eu conversei com ele, tá? Tudo bem. Então, só para que a gente entenda que a gente precisa ter sensibilidade com os outros, a gente precisa ser cristão. E aí, alguns projetos que eu faço para ajudar a ajudar os alunos. Primeira coisa, quem que ouve adolescente? Adolescente é chato. Adolescente é muito chato. Inclusive, a faixa etária de vocês, a maioria de vocês ainda se engloba na adolescência, vocês sabem disso, né? Porque aumentou, até os 24 anos. A adolescência vai até 24 anos, até os 24 anos. Sim, sim. É recente. Eu li isso esse ano. Isso vale pra gente? Tem alguns países que acham que é até os 29. Agora eu posso, adolescente. Não, cancela. E aí, quem que tem paciência com adolescente? Gente, a adolescência é uma fase péssima. Você não quer ser criança, mas seus pais ainda te tratam como criança, a sociedade te trata como criança. Você quer ser jovem, mas você não tem dinheiro para bancar. Aí você... O adolescente está passando por muitas crises, os hormônios estão lá no céu. Os meninos não sabem como lidar, os meninos não sabem, principalmente os meninos, não sabem como lidar com tantos hormônios. E eles ficam parecendo uns bichos. Os pais não conversam sobre isso. As meninas ficam amanhecendo esses meninos doidos. As meninas também, os funks agora ensinam de uma forma totalmente pervertida, né? Quem é que fala hoje sobre se guardar para o casamento? Sobre virgindade? Seu corpo é um templo do Espírito Santo? Quem fala sobre isso? Em 2021 eu passei por uma situação muito triste. 2021 não, foi 2015. Eu tinha uma aluna que ela era da Sara Nossa Terra, uma menina crente, que ia nas células e tudo. Só que ela começou a ter... adolescente. Ela tinha necessidade de aceitação.
E todas as meninas da sala, com exceção dela, já tinham perdido a virgindade, com 15 anos. E aí foi quando Deus começou a ter os funks proibidões. Foi mais ou menos 2015, 2016, por aí. Foi 2015, eu acho. Enfim. Bom, ela perdeu a virgindade. Não porque ela quisesse, não porque ela estava pronta, não porque era só para ela ter o assunto com as meninas. E ela realmente sofreu muito bullying por isso. Inclusive, sobre sexo é um dos temas que eu trato com eles. Que é um tema urgente. Não é falado em casa. A sociedade fala de uma forma deturpada, como se tudo pode, tudo pode, tudo pode. E você é taxado, você é virgem, é cabaça. Acho que eles falam cabaça, é cabacinha. Sim. Não, e o menino não vê pornô? Como é isso? Como assim? Você não vê pornografia? Como assim? Gente, pelo amor de Deus. A gente precisa falar sobre isso. Como é que fala? Como é que eu falo? Tudo tem um jeito de falar. E aí, tem vezes que eu pego, gente, vocês têm 30 minutos para falar sobre sexo. Pode perguntar o que vocês quiserem. Pode ser que eu responda, pode ser que não, mas pode perguntar. E aí, primeiro eu falo sobre a virgindade, eu falo sobre importância, falo sobre as meninas, falo que eles não têm maturidade para ter uma relação sexual, eles não têm, nem todos os hormônios ainda estão fora do lugar, o córtex frontal ainda não está totalmente formado. E aí eu falo um pouco dessa parte da biologia para depois a gente entrar de fato, né, nas perguntas deles, eles têm muitas. Em 2015, inclusive, quando eu que eu tinha essa aluna, eu tive 5 alunas grávidas. Uma de 17, que já morava e era também aluno meu. Já morava com um rapaz, e isso era o 8º ano. Ela estava com 17 anos, 8º. Ela perdeu, depois engravidou de novo. Uma menina de 12 anos. E o pai da filha dela estava preso, BCA. Uma de 15 anos, duas de 15 anos, eu tive 5 alunas, uma de 12, uma de 14 e uma de 17. A de 12 anos foi uma das vezes que eu mais chorei em sala. Ela esperou todo mundo sair. E aí ela ficou, professora, eu quero te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Aí ela foi e falou assim, eu fui a primeira vez numa consulta ontem. A médica falou que eu tô de 10 semanas, o que significa? 12 anos, a menina tinha engravidado, não sabia nem o que era isso. Nem o que era isso. A menina dela nasceu com a mais linda, parecia uma boneca, gordinha. Mas a menina não sabia. Eu tive uma aluna esse ano, 14 anos, Maria Eduarda. Eu bati o olho nela e não sabia que ela estava grávida. Eu tinha certeza. Primeiro dia de aula, eu chamei ela lá fora, ela e a melhor amiga. Inclusive eu estava até falando com a Tati, que é a melhor amiga dela, quando a gente estava vindo. Quando eu estava vindo pra cá, ela me ligou e eu atendi. Aí a menina estava andando assim, a mulher grávida, né? Aí eu fui e falei assim, Maria Eduarda, você tá grávida? De quantas semanas? Não, professora, eu não tô grávida. Eu falei, Maria Eduarda, você tá grávida? Ela, não, professora, eu tô usando cinta, por isso que eu tô andando estranha. Aí mostrou a cinta. Aí a amiga dela falou, não, professora, todo mundo agora tá usando cinta pra marcar a cintura. Aí eu falei assim, eu tive 2 cintas dessa. Falei assim, mas eu nem sei se ela entendeu, né? Que 2 cintas significa que tinha tido 2 gravidezes. Em abril, essa menina inchou as pernas. E essa parte é muito triste que eu vou contar pra vocês. Aí a mãe dela levou ela ao médico. Aí o médico falou, não, mas nessa altura da gestação é normal. A mãe, olha. Aí sua filha tá com 8 meses. Olha! Aí espremeu a menina de cá, espremeu de lá, espremeu de cá, espremeu de lá. A menina contou que ano passado, em setembro, quando a mãe viajou a trabalho, ela foi pra uma festa e lá ficou com o menino e engravidou. E aí, quando eu tava vindo agora, a Tati me ligou, que era a melhor amiga dela, essa da cinta, falando, professora, você não acredita numa coisa que eu descobri? Eu falei, fala. Ela, a Maria Eduarda tá com uma neném de 6 meses. Eu falei, mas eu já sabia que ela tava grávida. E aí a mãe dela descobriu, foi lá na escola, queria ir na delegacia, que tinha sido estupro de vulnerável. Não, foi um bafafá. E aí a menina, desde maio que a gente manda as atividades, né, pra ela fazer ensino. Então são coisas que vocês vão se deparar. E como vocês vão fazer? Como vocês vão lidar? Sendo cristãos. Não vai julgar, vai apoiar. E entrando para os projetos, que eu tenho várias histórias de vários alunos. Mas eu vou falar dos projetos, alguns projetos que eu faço.
vou falar dos mais recentes. Ano passado eu fiz uma ceia de Natal na sala, porque muitos nunca participaram de uma ceia de Natal na vida. E aí eu fui e fiz essa ceia de Natal com eles. Mandei as fotos pra Valentina, depois ela coloca lá no grupo. Teve um menino que ele levou uma árvore de Natal, achei tão legal. Que bonitinho! Aí outro menino fez tipo uma lareira assim, e todo mundo foi, eu pedi permissão pra direção. E aí todos tiveram a permissão de ir de vermelho. E ficou bem legal. E aí tinha uma mãe de um dos alunos que fazia ceia pra fora. E ela deu as rabanadas e... Enfim, ficou realmente uma ceia de Natal, foi muito legal. Eles contaram uma mesa linda, eu mandei lá no grupo. E aí, muitos ficaram emocionados, depois vieram me agradecer, falando, nossa, eu nunca tinha tido uma ceia, Alex, nunca tinha participado. Então, você ser professor cristão, você tem que permitir, dar a oportunidade, assim como Cristo deu a oportunidade de sermos salvos. Nós temos que ir levar o evangelho a toda criatura. E o evangelho ele é levado assim, com amor, com escuta ativa. Tem que escutar. Eu trouxe inclusive aqui uma caixinha de alguns bilhetinhos que eu achei, que os meninos me mandam. Eles mandam muitos bilhetinhos para mim, mas esses foram os que eu achei. E aí vou passar para vocês verem. A maioria fala assim: professora, obrigada por vir escutar. Professora, ninguém nunca me escutou na vida, muito obrigada por me escutar. Então, essa palavra, professora, você me enxergou, você me escutou, eu ouço sempre. E eu também já vivi isso, né? Voltando de novo para a professora doutora Roberta, que eu quero dar muita honra hoje. Depois você tem que me dar a palavra. Eu tenho que te honrar também. Se eu puder, né? Claro. E aí, ela me enxergou. Ela falou, não, você vai ser sim, você vai ser mestre sim. E ela doutoranda, lançou essa palavra na minha vida. Inclusive, gente, eu quero falar algo muito, muito pessoal. Eu tinha muito problema de autoestima, hoje eu não tenho, graças a Deus, sou livre. Mas eu tinha, e apesar de sempre ter boas notas, sempre ser considerada nerd e tudo, mesmo assim, eu tinha muito problema de autoestima. E no final da minha dissertação, a professora doutora Roberta veio falar comigo, pegou nas minhas duas mãos e falou assim, nossa, você é muito inteligente. Aquilo entrou em mim, eu comecei a chorar. Chorava tanto, eu nunca tinha me visto como uma pessoa inteligente, mas agora eu sei que eu sou uma pessoa inteligente. 15 dias, né? Espírito Santo, purinho. E aí, outro projeto que eu fiz com eles, ano passado, quando teve as enchentes, né? As enchentes não foram... que teve aquele problema lá no Rio Grande do Sul. Nós escrevemos cartinhas da esperança. E eles fizeram, eu até mandei o vídeo, eles fizeram uma mais linda do que a outra, as cartinhas, e a gente conseguiu arrecadar muitas coisas. E eles, mesmo sendo de uma comunidade vulnerável, né, eles são, a maioria, 90% deles são da estrutural. E eu dou aula no Guará, né, mas atende essa região. Eles ajudaram com o que puderam. E a gente levou e a gente mandou muitas coisas lá para o Rio Grande do Sul. Esse ano eu fiz 3 grandes projetos, grandes, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Um dos projetos foi o Festival de Curtas. Então, o que acontece? Eles tinham, a partir do gênero mistério, eles tiveram que escrever um roteiro de um filme, de um curta-metragem. E esse projeto foi inspirado no SED 15, que tem um projeto gigante lá, que é do Oscar. Lá no SED 15, são com os alunos do ensino médio regular noturno, são de acordo com a obra do Paz. Eles escolhem uma obra do Paz e filmam, né, um curta, e aí tem toda uma cerimônia, tapete vermelho, Oscar e tudo mais. E aí, baseado nisso, eu fui e fiz com eles, e eles fizeram esses curtas. Teve uns que ficaram realmente excelentes, né, mas todos eles se esforçaram bastante. E a gente fez agora foi em setembro. A gente fez em setembro o Festival de Curtas, o primeiro Festival de Curtas, e aí a gente conseguiu comprar estatuetas do Oscar. E eu mandei ela também, se quiser. A gente conseguiu comprar não é iPods, né, gente? Mas fone Bluetooth
para sortear entre eles. Os professores ajudaram com dinheiro. A gente fez toda uma decoração. Eu sempre faço trabalho interdisciplinar e esse festival de curtas eu fiz com o professor de artes. Ele fez uma decoração muito bonita lá. Ficou bem bonito. E esse é um dos projetos que eles gostaram bastante. Porque eles foram chamados lá à frente, o filme deles passou no telão. Então isso dá uma visão, um objetivo para eles. Os meninos do ensino fundamental 2, eles não têm ainda a visão de faculdade, ainda está muito longe para eles. Então eles realmente são como folhas secas, infelizmente, assim, porque eles não têm um rumo, assim, pouquíssimos têm. Então quando faz um projeto assim, eles começam a ter um norte. Aí eu posso ir, aí eu consigo, eu vou além. E realmente algumas edições ficaram excelentes. Todas ficaram muito bons, mas algumas realmente, né? O roteiro se destacou e tudo. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link do Drive para vocês verem. Só não pode reproduzir, né? Porque são menores de idade. Esse foi um projeto. O segundo projeto que eu fiz esse ano foi Escritores da Liberdade. Só que não é Escritores da Liberdade, o nome não, eu fiz o primeiro, que foi no primeiro semestre, foi Versos que Libertam. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e em combate à violência contra a mulher, eles escreveram poemas protestos contra essa violência. Inclusive, ano passado, alguns poemas deles, que eu também fiz esse projeto ano passado, foram premiados no projeto Maria da Penha Vai à Escola, do TJDFT. E eu também mandei no grupo. Teve uma aluna que ganhou o desenho. Ela tem altas habilidades em desenho. A pintura dela, o desenho dela ficou impecável. Mandei até a fotinha para a Vanessinha. E duas turmas ganharam também com os poemas que eles fizeram, né? Eles combatem a violência contra a mulher. E esse ano nós estamos concorrendo também. Vamos agora, quarta-feira que vem, para a premiação. Ore por nós. Se conseguirmos, eu mando para a Vanessinha, né? Colocar no grupo, se nós conseguirmos. Se Deus quiser, vamos conseguir também. Esse foi o primeiro. O segundo foi o de curtas e concomitante. Eu fiz, baseado naquele livro Escritores da Liberdade. Eles compraram diários. Eles compraram cadernos de brochuras. E aí, da mesma forma que a professora fez, eu fiz também. Falei assim para eles: olha, eu vou só folhear para dar nota. Se você quiser que eu leia o que você escreveu, você vai me dar na minha mão e vai falar: professora, eu quero que você leia, porque eu também não posso, né, entrar na intimidade deles. Por que é importante eles escreverem? A maioria não fala, porque não tem quem escute. Isso é frescura. Isso vai passar. Isso não tem nada a ver. Não, você é dramático. Não, é o sentimento da pessoa. Você não pode simplesmente colocar no saquinho o sentimento da pessoa. E aí, eles escrevendo, gente, muitos pediram para eu ler. Muitos mesmo. Eu chorei muitas vezes. A vida deles não é fácil. Muitos lares desestruturados. Na verdade, hoje, é muito raro você achar um lar estruturado. A maioria é desestruturada. E, por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos era criado por pai solo. A mãe que tinha pai solo. A mãe que tinha abandonado. E eles falavam muitas coisas. E teve uma, a Rafa, ela foi escrever assim: eu vou falar com a minha mãe só grita comigo, não sei o que, tudo que eu queria era um abraço. Aí, quando eu fui entregar, eu fui e abracei ela. Ela foi e começou a chorar. Aí todos os dias eu comecei a abraçar ela. Aí eu entrei de licença, né? Peguei uns dias de licença. E aí eu fui e falei: Rafa, eu vou ficar uns dias de licença. Então a gente vai abraçar muito demorado. Aí eu fui e abracei ela umas 5 vezes, muito demorado. Esse aqui, é o depósito dos abraços diários que eu vou dar aqui na cidade. E ela chorou de novo. Então, às vezes, tudo que eles querem é um abraço. Tá, eu faço tudo isso, mas a minha matéria eu consigo dar também. Porque, de alguma forma, eu consigo o respeito deles. Todos me respeitam? Não. Mas eu quero falar uma coisa muito certa para vocês. Limite é amor. Ser cristão não é ser bobão. Não é porque você é cristão que você vai deixar a sua turma sem disciplina,
eles serem mal educados, entrarem sem pedir licença, não. E eu tenho 2 alunos, eu não vou falar o nome, mas eles são a bênção do Senhor Jeová. E teve um deles, ele é do Maranhão. Ele passou ele estava indo para a escola, passou eu não sei que árvore é aquela, que tem um monte de sementinha vermelhinha, não sei se é fruto, não sei se é semente. Ele levou os bolsos cheios, e eu estou dando aula e eu só vejo a sementinha. Quando acabou a aula, eu fiz ele catar. Tinha mais de 60 sementinhas que ele tinha jogado em todo mundo, mais de uma vez. E eu falo, ô bênção de Jesus, não adianta você querer falar isso comigo, você tentar desestruturar minha aula. Você é muito inteligente, vocês vão prestar tudinho. E aí eu coloco ele pra frente, e eu brigo com ele, e tem outro que é só a bênção do Senhor, ele é filho de pastor. Ele vem assim. Meu Deus, aquilo me dá angústia, aquele menino andar daquele jeito, porque eu sou super acelerada. E ele anda assim. Aí o menino entra, ele então entra, professor. Aí ele chega e quer dormir. Aí eu acorda. Aqui, ó. Eu explicando, acorda ele. Não, professora, relaxa. Eu já estou no 9º ano, eu nunca fiz um exercício na minha vida, deu certo, vai dar certo esse ano. É real. Primeiro que 8º ano não reprova. 8º ano não reprova. 6º ano não reprova. Nem o 6º nem o 8º. É o chamado de só o 7º. O 7º e o 9º. É porque eles entenderam que o 6º e o 7º é uma coisa só que foi dividido em 2 anos. Então, se tem retenção é no 7º. A única coisa realmente que hoje é reprova em escola pública chama-se falta. Se tiver mais de 25% de falta, não adianta. E assim, é muita falta. Eles faltam bastante. Muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar da Regional de Ceilândia, que eu trabalhei muitos anos lá. Tem 29 escolas de anos iniciais. 56 escolas de anos iniciais, 29 de anos finais e 13 de ensino médio. Cadê? Pra onde que essas pessoas foram? É muito grande a evasão escolar. E a gente trabalha com o conselho tutelar o tempo inteiro, resgatando os meninos, mas mesmo assim eles esperem. Meninos bêbados esse ano. Teve um que vomitou na minha sala. Ele estava muito bêbado. E ele é genial. As músicas que ele escreve, a escrita dele, genial. Ele escreve muito mesmo. Mas a vida dele particular com a mãe é muito complicada. O outro, eu tenho outro aluno que escreve muito bem também. Ele escreve realmente muito bem. Só que a irmã dele foi minha aluna ano passado. A irmã dele sofria abuso dentro de casa. A mãe sabia, não falou nada. O padrasto e a mãe foram presos. Aí ele foi criado agora ele é criado pela tia. A tia iniciou ele na maconha e na bebida. Algumas vezes ele chega alterado. E já chegou uma vez bêbado. Ele escreve muito bem. Ele tenta ir para a igreja, mas ele não tem força de largar os vícios. Então, para terminar, pelo último minuto, quero falar para vocês o desafio de ser cristão na educação, batalha espiritual. Orar em sala. E eu recebi também muitas dicas da professora doutora Roberta. Vou dar agora um pouquinho da palavra para ela. Eu vou dar a palavra para ela. Ela me ensinou muitas coisas. Mas a batalha espiritual, orar nas cadeiras, essa foi a chave de oração que minha mãe falou, né? Porque eu não posso chegar na cabeça do menino e orar, não posso. Mas eu posso orar na cadeira que ele vai sentar. Eu posso orar na porta, aqui nenhum espírito maligno não entra, em nome de Jesus, da porta para fora. Eu tenho que me revestir da armadura espiritual e todos os dias eu oro, capacete da salvação, a couraça da justiça, né? A preparação dos pés para o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito. Faltou um. Capacete da salvação, coração da justiça. Cinturão da verdade. Cinturão da verdade. E ser crente, orar. Para finalizar, inveja.
vocês vão sofrer muita inveja. Muita, não é pouca. Que isso não paralise vocês. Não tem como colocar uma luz embaixo da cama e ela parar de iluminar só porque ela está embaixo da cama. Teve um tempo que eu retrocedi por causa de inveja. Não retrocedam. Eu não retrocederei mais. E também, conversei bastante com a professora doutora Roberta sobre isso. E aí, alinhei nas armas espirituais, não retrocederei. Minhas vestes, prego para os meninos. O meu jeito, outra coisa, eu sou extremamente elegante com eles. Eu não xingo, eu não falo porque tem professor. Essa peste, sai daqui. Tinha um professor lá, ele foi até afastado. Ele falava sempre em tom sarcástico com os meninos. Ele sempre xingava os meninos de um tom sarcástico, mas assim, os que têm esse nível de sarcasmo entendiam o que ele falava. Ele falava assim para os meninos, quando eu pedia para o banheiro, cuidado com a descarga. Estava chamando os meninos de quê? Entende? Cuidado para você não ir junto com a descarga. Então, era esse nível, para baixo, que ele falava com os alunos. Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa sempre estar... uma coisa, eu peguei licença, mas uma das coisas que eu achei interessante é que uma das alunas veio falar comigo, professora, não, eu tenho tanta saudade de como você chegava, falava, boa tarde, dona Noé. Eu sou super animada. Os meninos chegavam mortos, boa tarde, dona Noé. Vamos, hoje a gente vai estudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes a sua animação faz diferença. Porque eles estão... Tem um professor que não tem, não tem muita energia. Energia é difícil, gente. Todas as vezes que eu pensei em... Teve um dia que a Vanessa pegou no meu dia que eu estava bem desanimada. Tinha passado por umas provas na escola, ela chegou lá toda animada. Tia Nilma, não sei o que, isso aqui. Eu falei, tem certeza que você quer ser professora? Aí depois eu fiquei mal, eu fiquei só me retratando com ela. Mas aquele dia eu tinha passado por umas poucas iguais e não tinha sido com aluno, não. Tinha sido com o professor. Mas é isso, gente. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, Eu tô aqui para o que vocês precisarem. E agora eu quero passar a palavra para a doutora Roberta. Falar um pouquinho com a gente também. Obrigada. Já que mencionou tanto, deixa eu falar uma coisa. Mas assim, primeiro, dar boa tarde a todos aqui presentes, E dizer que tudo que a professora Dilma falou, vocês falaram, as participações que eu estou falando também, não é sobre nós, de vocês, se organizarem quando assim, licença da UNB aqui, nesse grupo, tudo isso é sobre ele. E quando é sobre ele, tem coisas muito que fogem assim, do nosso entendimento. Você pode ir para o laboratório mais sofisticado, você pode fazer um curso em Harvard, você pode, entendeu? Tudo. Mas nada supera o poder de Deus. Isso é algo extraordinário. Eu aqui, a UNB, eu falo, sou da Universidade Federal de Goiás, mas a UNB eu fiz o doutorado, como ela falou, é a minha casa também. Eu sempre venho aqui, é uma alegria, Eu amo a UNB, Porque eu vivo muitos testemunhos do Senhor aqui, muitos. Se eu for contar aqui, é muita coisa. Não dá tempo para isso. Mas só para dizer para vocês que, assim como eu entendo, porque o que aconteceu com a Luna e eu foi uma bênção mútua. Porque a essa época do mestrado dela, por isso que eu pedi a palavra para vocês entenderem, eu sempre fui cristã, conheci a palavra criança, mas na adolescência eu fui buscar, depois eu entrei para a faculdade, na graduação, eu tive um conflito muito grande, porque eu não queria ser o crente chato da faculdade, Eu fiz, só para vocês saberem, eu fiz letras na UFG, depois tinha levado linguística, depois eu fiz a licenciatura na PUC Goiás, em letras português, fiz o mestrado em linguística na UFG e o doutorado aqui na UNB. E eu não queria, muitos anos, 20 anos, com 18 anos eu já sabia que a docência da Universidade Superior Federal era o que eu queria, eu já tinha essa clareza. Desde os meus 18 anos eu me preparo e estou aqui, Deu certo. E aí, com passagens diferentes federais, Eu passei na UFMS primeiro, fui professora de linguística no campus de Campo Grande,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois eu distribuí para a Federal do Tocantins, a RAIS, o tempo do doutorado, que era do lado da comunidade Calunga, que foi o contexto da minha pesquisa, da minha etnografia, né, que ela já falou, o orientador foi o professor de Moreira Gomes, quem eu tenho uma gratidão eterna, excelente professor, enfim. E aí fiquei 2 anos lá, fiz um novo concurso e fui para a UFG. Né? Estou lá até hoje, atualmente sou da UFG, mas atualmente eu estou requisitada na presidência da ECO. Por isso que eu estou aqui em Brasília agora, estou de férias, segundo eu retorno lá na presidência, e trabalho com redação oficial. Então, da UFG, a UFG me emprestou por um tempo lá na presidência. A UFG me emprestou, eu passei o processo seletivo interno, e aí eu estou lá com a redação oficial, trabalhando com documentos oficiais na presidência do grupo. Então, só para vocês entenderem assim, que eu andei muito, são muitos anos, vi de tudo e mais um pouco, e nada me surpreende, porque o poder de Deus, gente, ele é sempre surpreendente. Então, onde você vai ver a obra do Senhor. Só para vocês entenderem. E aí, nessa caminhada toda, eu tinha muito medo de ser crente, muito medo disso. Era um conflito, assim, na universidade, principalmente. E eu estava afastada. E aí, quando a Nilma aconteceu o que aconteceu, o que acontece? A gente se conheceu na disciplina da Organização Ricardo e tudo mais. A professora Rosineide, a orientadora dela, hoje é muito minha amiga, a gente é parceira de grupo de pesquisa e tudo mais. E o que aconteceu com a Nilma foi que ela sempre foi uma aluna dedicadíssima no mestrado. A professora Rosineide até hoje, pessoal, vem fazer doutorado, né, Nilma? Fica no pé dela, ela vai chegar agora. Tá perto. E só que como ela teve esses problemas pessoais que ela contou para vocês, e ela sempre ia bem em todas as disciplinas, sempre notas altas e tudo, né? Só que essas questões pessoais e também ali, o inimigo tentando enfraquecer, na hora da escrita da dissertação em si, que foi a de grande dificuldade. Não porque ela não sabia escrever o gênero textual acadêmico, dissertação de mestrado, não era isso. Ela fez toda a pesquisa de campo, fez tudo, estava tudo ali. Ela não estava com cabeça para organizar aquilo. Né? E aí, quando ela me procurou, e a orientadora dela também me procurou, nesse adendo, falou assim: olha, Roberto, eu já. E ela não sabe disso, a gente conversou abertamente. A Rosineide, sim, tem um amor extremo pelos alunos também. É um testemunho, né, disso, da nossa amiga, hoje, né, nossa professora, nossa amiga. Enfim, e a Rosineide falou comigo: olha, Roberto, como eu tenho outros orientandos, a coisa, né, agora tinha uns 3, 4 defendendo junto com ela. A Nilma precisa de uma atenção especial por conta dos processos pessoais dela, né? Com a bebedeira, o divórcio e tal. Você tem como ajudar? Né? Primeiro, a orientadora dela me falou: olha, eu já deixei tudo, né, esquematizado, mas a Nilma está precisando mais e eu tenho outros alunos para atender. Mas qual é o prazo? Quando eu olhei o prazo, meu Deus, né? Falei: não existe isso. Como é que eu acho que ele não dá certo? Deve todo tempo não vai dar. Mas assim, eu não estava assim com o Senhor, eu estava muito distante. Mas eu peguei para ajudar por amizade a ela, que a Nilma, assim, a gente desenvolveu uma amizade muito grande, e para a orientadora dela. Então, por elas, pelas duas. Falei: tudo bem, mas a gente tem que fazer uma estratégia aí onde eu quero chegar. Deus, ele faz o sobrenatural, ele sempre vai fazer. Mas eu gosto sempre daquele jogo linguístico que a gente faz em parênteses. Você fala que o Deus de Deus, ele é sobre, entre parênteses, natural. Por quê? Ele age no sobrenatural mesmo, aquela coisa surpreendente, mas ele quer ver a gente também pagar o preço aqui na Terra. Ou seja, sentar o mundo na cadeira e estudar. Não tem como você fazer um mestrado sem esse exercício. Não tem, até porque Jesus, ele não é injusto. Ele vai permitir você ter um título se você não trabalhou. Tanto é, muita gente se pergunta: pô, o hino tá tendo um monte de coisa, por que eu não estou tendo? Eu sou cristão, mas aí eu tenho que olhar: poxa, eu estou fazendo o dever de casa? Então, assim, a gente tem que pensar. E eu sabia que o tempo era muito curto. Então, primeiro, elas conversaram comigo, procuraram ajuda, tudo bem. Eu falei: Nilma, vai ter que ser uma estratégia de guerra para esse milagre acontecer, porque a gente tinha que controlar até o horário de comida, de banho, de tudo, porque todo o tempo era precioso, não tinha mais que 15 dias. Né? E aí eu falei: Nilma, e eu tive essa conversa com ela, olha, eu estou com medo até de perder a nossa amizade, porque eu vou ter que fazer um papel duro, de ficar, cadê ele? Bora. E ela olhou para mim, e é isso, eu estava distante do Senhor, mesmo eu queria chato na universidade. Aí ela me lembrou, não ela, né? Ela foi um instrumento que Deus usou comigo, assim,
profundamente. Gente, mesmo ela comendo pouco, dormindo pouco, ela nunca parou sobre o nome de você. Da pele. Às vezes ela queria falar com a orientadora, eu olha, não, Flora, eu teria achar aqui. Ela já está ciente que a orientadora não autorizou e que a igreja pedia, as outras pediam. Mas a família tem que ser parceira. Eu conversei com a Maria Luísa, que a gente quer casar na chave do Lu, princesa do Lu. Primeiro eu falei com a filha dela mais velha, porque a bebê não tem condição de entender. Eu vou ter que abaixar sua mão. Ela falou assim: Deus que te mandou, abaixa. A Paty, a irmã dela, que mora aqui, né, para até ajudar a cuidar do alimento, a Paty não vai até sul, senão ela não vai terminar, vai. A mãe dela ficou minha amiga até hoje, né? A mãe dela tal. E ela, não, foi Deus que te mandou, que a roupa tá enrolando com esse trem, depois e tal, vai. E o creme dela foi até com o ex-marido. Eu tive que conversar com ele, olha. Ele pensa constrangimento, né? Olha, tá, até neném e tal, mas ele é muito educado. Não, sou muito educado. Ele falou assim: não, professor, tá certo, eu vou segurar a onda com as meninas. E ele, gente, é um excelente pai. Eles tiveram um divórcio, aí não, Jesus fez tudo. Mas ele sempre foi um pai maravilhoso. E eu amo Elcio por isso, né? A Lu e a Lili são muito abençoados de ter o bom pai. Ele é um pai incrível. E ele foi muito querido comigo. Ele falou assim: eu vou segurar a onda para bebê quando pode cuidar da minha paz. Ela vai ter todo o tempo. Então, com essas autorizações, aí sim, foram 15 dias muito. Eu tive que ter na minha casa, porque eu expliquei para meu esposo: olha, tem uma amiga que ainda tinha isso. E ele falou assim: já entendi, porque já tem vida cá por um tempo, não, é necessário, tal, tudo bem, pode ficar tranquilo. E aí, quando era aqui em casa em Brasília, ele é servidor público aqui, né? E eu ficava viajando nessa época, né? O FG e o MP. Aí ele providenciava comida nossa, tudo, porque a nossa atenção era o texto o tempo todo, né? E sempre assim, a presidente deu as orientações gerais, ela deu também uma carta branca, se você vê que tá faltando coisa, tá, pode abaixar, beleza. E ela aceitou. E aí nisso eu dava a gente pegava as referências e tudo, orientava e ela ia escrever. Aí eu ia dar aula, fazer minhas coisas e tal, aí isso era cronometrado. Que era a sessão do capítulo tal em 2 horas. Era assim, olha a pressão que ela passou, e eu também. E aí assim que ela ia escrevendo, eu ia revisando e mandando orientador, tá aqui. Um milagre, 15 dias, gente, vocês podem baixar no DCE no digital, na dissertação dela. Até hoje, gente, é um trabalho, ela defendeu no final de 2018, é um trabalho de excelência, citado. A banca, eu fui membro externo da banca, né? Assim, muito bem feito. A linguística textual, que ela tinha muito medo, foi a melhor parte do trabalho. Porque ela tinha mais medo, aí era o sobrenatural. O que ela tinha mais medo foi a coisa mais linda, atual, com as referências, a coisa foi, assim, o trabalho dela até hoje, assim, é muito atual, né? E reverbera até hoje. E assim, a banca se emocionou muito, a professora Cristina, que foi a outra membro, né? Que a gente até falou, é uma irmã, né? Excelente profissional, nossa amiga também, ela é uma postura mais firme, né? Gente, aí eu vi lá de Deus, a Cristina, ela saiu lá de meu trabalho. Ela falou assim: eu estou emocionada de ver esse trabalho. Aí nessa hora a Rosidete olhou pra mim assim, gente, só. Eu fico contando pra vocês, só com o olhar que eles falam ali, porque eu já conheci o trabalho. E também falei pra mim, tá excelente, tudo, e deixando bem claro, gente, ela escreveu tudo. Eu só peguei para organizar a vida dela para escrever, fiz a revisão inicial e o orientador fez a leitura final e tal, beleza. Quem escreveu tudo foi ela com a ajuda do Espírito Santo. E aí a gente vê, natural, sobrenatural. Deus age dessa forma. Então assim, foi muito interessante e ficou um trabalho lindo. E eu avisei para ela, tá lindo o trabalho, mas todo trabalho, gente, não existe trabalho perfeito. Nem o meu, nem o seu, não. Você vai ter ponto certo, pronto, eu não vou alisar. A banca vai ter, vou ressaltar os pontos positivos. O professor tem que fazer isso, tá legal. E aquilo que faltou, a gente tem que apontar, sempre com muito respeito, muita educação, carinho e amor. Isso é ser cristão, em amor. Olha, tal parte, você poderia ter discutido mais, tal, e assim foi. E a Cristina também fez o mesmo papel. Mesmo ela tendo que se emocionar, ela também falou: olha, você poderia ter um pouco mais, tal, que é o de praxe. Mas eu
trabalho, já sabia. Quando a gente viu o aval da Cristine, que não acompanhou essa parte, né? E ela é extremamente competente, ela foi, para quem é de letras aqui, ela trabalhou em Lancaster, na parte da Isabela, né? Em Tramenes, lá no barco, né? Então, assim, uma pessoa com uma leitura fantástica. E pelo aval dela, para nós, já tinha o nosso, mas pelo aval dela foi assim, a cereja do bolo, né? Tecnicamente, ele falando, academicamente, né? Beleza. Tanto é que é sempre elogiado, sempre citado. E aí, o final de tudo, ela conseguiu defender lindamente. A defesa dela foi linda, tranquila, nem parecia o que passou. Eu falei isso para ela, ó, Jesus vai te dar um plano dele e vai ser do jeito dele que ele fez. Mas ela precisa de muito trabalho. É assim que funciona. E assim, foi um testemunho incrível. E aí assim, a defesa foi linda, ela conseguiu. E esse processo todo, o que aconteceu? Com a Nilma, em nenhum momento, eu fiquei com medo de perder a amizade. Ela sempre com um sorriso no rosto. Mesmo ela morta de fome, de cansaço, de sono, de sede, de tudo. Ela não, Jesus mandou fazer, eu vou fazer. Aí isso me fez. Aí eu fui Jesus. Aí Deus usou. Então assim, eu quero dar essa honra para a professora mestra, futura doutora, Nilma que tem um testemunho lindo, impactante, né? Para mim é uma honra do Senhor Jesus participar, né, desse testemunho da sua vida hoje, você da minha. E isso aí a gente virou irmã em Cristo mesmo, então até hoje. E os trabalhos acadêmicos a gente sempre produzindo, também da docência, né, sempre compartilhando a docência. E é sobre isso. Jesus, ele age no sobrenatural, né, surpreendente, mas também aqui, ó, tem que ter esforço, tem que ter trabalho, mas ele está com a gente. Ele não, às vezes a gente acha que vai morrer, mas Jesus vai lá e te acorda. E da oração, fechar com isso, é real. Né? Na UFG eu já passei, nas outras instituições também, mas na UFG hoje que é a minha casa, né? Já passei por situações com estudantes da idade de vocês, agora falando do nível de graduação, né? Que às vezes o aluno ele chega, ele também tem as questões dele de problemas sociais, vulnerabilidades, a gente chega, é real a questão da oração. Gente, os dias que eu oro para dar aula, parece assim, sabe? O aluno fica calmo, fica tranquilo. Quando eu esqueço de orar, o negócio, você sente a tensão no ar. Então, e aí não fica só com o professor, fica também aí uma sugestão para vocês como estudantes, né? Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, e pensando aqui no UNB, na universidade, chega, já ora pelo seu dia, ora pelos seus colegas, pelos seus professores. Parece algo assim tão, mas você vai sentir diferença. E quando você sentir a pressão, nossa, eu não estou dando conta, tem alguma coisa acontecendo, clama na sua mente, ele vem e te socorre. Eu vivo isso todos os dias. Então, assim, é isso. E parabenizar pela iniciativa, achei assim fantástico, mesmo na correria, eu falei, não, eu vou pelo menos um pouquinho, porque eu sei na pele o quanto é difícil ser cristão na universidade. É difícil. Mas, gente, eu estou sentindo Jesus aqui. Amém. É difícil, mas ele está com a gente. Ele está com a gente. E a Nilma falou uma coisa muito linda, é o amor. Pode ser o que for, problema social que for, tá te irritando, tá te enchendo o saco. Se você respira e clama para Jesus te ajudar, aí você consegue ter amor. Porque a gente mesmo, pecador, não consegue ter amor, não. A gente quer nem saber. O ser humano é isso. Mas Jesus, ele é um rio de águas vivas, né? Aí ele te dá ele coloca esse amor no seu coração. E aí você consegue ter empatia com ele. Obrigada, gente. Orar e encerrando, a gente já falou um pouquinho o nosso horário, mas enfim, aconteceu que foi uma bênção. Então eu quero agradecer mais uma vez de coração pela sua vida, primeiramente agradecer a Deus pela sua vida, por esse testemunho aqui. E eu acho que o que é mais impressionante é justamente uma trajetória não linear. É isso que é tão mágico. Não foi uma vida perfeita, que deu tudo certinho, não, pelo contrário. E nessas dificuldades o Senhor foi ainda mais engrandecido, porque a gente percebe que se fosse pela nossa capacidade não daria. Mas o Senhor, o poder dele
e ter um bom desempenho nisso, ser referência nisso, sem negar a nossa fé. Então, muito obrigada pelas palavras, obrigada